Eu quero ler um texto com você que está lá em Gênesis, capítulo 15. A gente vai ler dos versículos 1 ao 6. Rápido no gatilho, hein? Uma salva de palmas para a Tami, pessoal, você viu? Ela foi mais rápida do que minha capacidade de virar para a tela aqui, ó. Eu vou ler aqui na minha tradução, na tradução da King James. Talvez vai estar um pouquinho diferente, mas é legal que você já pode escutando o mesmo texto em duas traduções diferentes. O texto diz assim: passados esses acontecimentos, o Senhor falou a Abrão, por intermédio de uma visão: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo e grande será a tua recompensa. Contudo, Abrão declarou: ó Todo-Poderoso Senhor, meu Deus, de que valerá uma grande recompensa se continuo sem filhos? Eliezer de Damasco é quem vai herdar tudo o que tenho. Tu não me concedeste descendência, e por esse motivo um dos meus servos, nascido na minha casa, será o meu herdeiro. Então imediatamente lhe assegurou o Senhor: não será Eliezer o teu herdeiro, mas sim um filho gerado de ti mesmo será o teu legítimo herdeiro. Então o Senhor conduziu Abrão para fora da tenda e orientou: olhe para os céus e conte as estrelas, se é que podes. E prometeu: será assim a tua posterioridade. Abrão creu no Senhor, e isso lhe foi creditado como justiça. Espírito Santo de Deus, nessa manhã nós estamos aqui porque nós cremos no nome de Jesus. Nós cremos que Jesus é a própria palavra, e nós cremos que Jesus é a palavra que nos traz vida e vida com abundância. A minha oração nessa manhã, Espírito Santo, é que o Senhor possa falar aquilo que está no seu coração através da minha boca. Espírito Santo, eu não quero te atrapalhar naquilo que o Senhor deseja falar. Eu não quero misturar as minhas opiniões. Eu não quero misturar aquilo que eu acho. Eu quero ser fiel à tua palavra e aquilo que o Senhor está dizendo nesses dias, porque só tu, Senhor, tem palavras de vida eterna. Então o que eu te peço, Espírito Santo, é que o Senhor possa derramar da tua revelação, da tua sabedoria, da tua palavra no coração de cada um daqueles que estão preparados, prontos e atentos para te ouvir. Em nome de Jesus nós oramos e concordamos. Amém? O tema dessa mensagem é: Deus não é lerdo. Parece uma obviedade, parece que a gente está falando uma redundância, né? Não, todo mundo sabe que Deus não é lerdo. Mas na prática, será que a gente crê nisso? Na prática, será que nós confiamos no tempo de Deus? Essa mensagem, ela brotou no meu coração, porque Deus tem chamado muito a minha atenção nesses dias sobre a nossa falta de paciência. E quando eu falo de paciência, eu não digo apenas no sentido de você estourar. Eu perdi a paciência, eu vou estourar com alguém, eu vou ser grosso. Mas eu digo falta de paciência de esperar mesmo. Paciência numa fila no trânsito, numa fila no mercado. Paciência numa cerimônia de casamento, às vezes num culto. Esses dias eu estava no escritório trabalhando, a Joy estava na sala assistindo, e de repente ela chegou, pá, daquele jeito que criança gosta, né, fazendo as portas. Chegou arrebentando com a porta do escritório e veio acelerado falando: Daddy, 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 Daddy. A gente fala inglês, porque ela veio falando: pai, o desenho acabou, quero assistir mais. E eu olhei para aquilo e falei: gente, mas não é normal, né? Não é normal um desespero desse só porque o desenho acabou e quer assistir mais. Eu fiquei lembrando, antes da Netflix, da Disney, dos outros streaming, a gente tinha tela quente, sim ou não? Quem lembra da tela quente aí? Antes do videocassete, a gente tinha tela quente. E a tela quente, os caras, eles estrategicamente colocavam um comercial bem na hora que o filme começava a ficar bom. E, a gente aproveitava aquele intervalo para fazer outra coisa. Aproveitava o intervalo para ir no banheiro, nós aproveitávamos o intervalo para fritar uma pipoca, enfim. Só que depois que veio o streaming, veio a Netflix e a gente parou de assistir na televisão, você percebe que até para esperar um episódio para o outro a gente não tem paciência.
Pensa, ela tinha assistido um episódio lá, acho que de uns 20 minutos, ela precisava esperar 2 minutos só de passar os créditos, que ele já viria o próximo episódio. Ela estava sem paciência. Agora eu te pergunto, se uma criança de 3 anos e meio está sem paciência, imagine os adultos. Mas a pergunta que eu faço, é normal essa falta de paciência? É normal essa ansiedade? É normal esse desespero de fazer tudo rápido? A pergunta que eu faço para você é, e que eu faço para mim também, pressa para quê? Um dia eu estava voltando de carro com a Thaís, a gente trabalhava na mesma região, lá no Campina do Siqueira. Quem é de Curitiba aqui vai se identificar. Lá no Campina do Siqueira, e nós morávamos lá no Sítio Cercado. Tipo, para quem não sabe, é na divisa com a praia lá. É do lado das montanhas. E a gente levava de carro mais de 1 hora para ir, 1 hora para voltar. E eu tinha um Golzinho 98, sem escapamento. Pensa essas motos barulhentas, mais um carro. 2 minutos antes de chegar na empresa, o pessoal já sabia que eu estava chegando, só pelo barulho de escapamento. E eu lembro que eu gostava, rapaz, de pegar aquela rápida ali, só aqui, ó. Nunca tirei carteira de moto, então eu tentava fazer o que os motoqueiros fazem com o carro. Só cortando aqui. E um dia, eu fui fazendo as minhas manobras ali, e de repente eu quase bati o carro. E aí eu comecei a pensar, a Thaís sempre, né, segurando no garupa ali, né, até dentro do carro. E ela, coitada, ela tinha medo de falar as coisas pra mim, porque se ela ficasse falando, eu perguntava se ela queria dirigir. E daí ela não queria, daí, coitada, né? Ela queria reclamar, mas daí também sabia que eu ia falar pra ela dirigir e ficava naquele negócio, tadinha. Mas um dia, eu tava naquele pinote ali e tal, quase bati. Aí eu fiz a seguinte pergunta pra mim mesmo: Helder, você tá com pressa pra quê? E sabe o que eu descobri? Eu descobri que eu estava com pressa para chegar em casa para não fazer nada. Porque eu não tinha um compromisso, eu só queria chegar em casa rápido. Mas quando eu chegasse em casa, provavelmente eu ia ficar no sofá lá de boa, assistir alguma coisa, pegar alguma coisa para comer. Então, você percebe que a gente não tem consciência que muitas vezes nós estamos com pressa para não fazer nada. Ou pior, nós estamos com pressa para ficar mais tempo no celular, nos distraindo, procrastinando, nos comparando com os outros, e a gente está fazendo isso sem perceber o que está acontecendo. Às vezes a gente está no culto desesperado para saber que horas que vai acabar, mas para fazer o que depois do culto? Para correr para o Instagram, para ficar se comparando, para ficar invejando, para ficar brigando, discutindo com os outros. E você percebe que a gente vai fazendo isso de uma maneira inconsciente, sem perceber. Irmão, eu quero chamar a tua atenção nessa manhã que se você não aprender a esperar, você vai se ferir. E você vai ferir as pessoas à sua volta. Se nós não aprendermos a esperar, se nós não aprendermos paciência, nós iremos nos ferir. Porque as pessoas hoje não conseguem esperar, porque elas estão com pressa, é que a gente vê a quantidade de pessoas ansiosas. Ansiedade, desânimo, incredulidade, tristeza, tudo isso é característica de pessoas que não sabem esperar. E a pergunta que eu te faço é: será que Deus é lerdo? Ou será que nós estamos com pressa demais? Talvez você está esperando algo em Deus que parece que nunca chega. E talvez inconscientemente você pensa: meu Deus, está muito lerdo. Está demorando demais, já era para ter acontecido. Mas a pergunta que eu te faço é: será que Deus é lerdo ou será que é você que está com pressa demais? E eu quero te dar 3 conselhos, 3 princípios para que você possa fazer enquanto você espera. Primeira coisa, então, você já sabe que a gente está muito apressado, que a gente não está tendo paciência e
que nós precisamos reaprender a esperar. Antigamente a gente não tinha pressa, a gente era criança, adolescente, ficava na rua brincando o dia inteiro, não tinha pressa de entrar para casa, não tinha pressa de assistir televisão, não tinha pressa de mexer no computador, e a gente desfrutava muito mais da vida, das relações, parecia que inclusive nós tínhamos mais tempo. E hoje é o contrário, hoje a gente anda com pressa, cada dia querendo fazer as coisas mais rápido, e cada dia mais parece que o tempo está faltando. Então o primeiro ponto é: eu preciso aprender a esperar. Porém, o que eu faço enquanto eu espero? Eu quero te dar 3 princípios para você fazer enquanto você espera. O primeiro é: esperar é se preparar. A pergunta que eu te faço é: você está se preparando para aquilo que você espera? Eu gosto de conversar com as pessoas que estão solteiras e vêm falar assim: porque eu estou esperando uma pessoa de Deus para a minha vida. E a pergunta que eu sempre faço é: mas você está se tornando a pessoa de Deus para a vida de alguém? Eu estou buscando numa pessoa, a pessoa que eu vou casar, ela tem que ter todas essas qualidades. Mas a pergunta que eu te faço é: você tem todas as qualidades que uma pessoa está buscando para casar com você? Você está esperando uma oportunidade de crescer na carreira, de receber uma promoção, ou você está esperando a oportunidade de abrir uma empresa, de empreender? Você sabe que isso vai chegar um dia na tua vida? A pergunta que eu te faço é: você está se preparando para que quando esse dia chegar você esteja pronto? A Bíblia diz que Deus, Ele já nos abençoou com toda sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Entenda algo: toda bênção que você precisa, e toda bênção que você nem sabe que você precisa, mas Deus quer te dar, Ele já preparou e já está pronta para você. O que faz com que você ainda não viva essas coisas é porque você ainda não está pronto para elas. Entenda o seguinte: quando a minha primeira filha nasceu, tudo o que ela precisava enquanto ela era bebê já estava pronto para ela. Já tinha o quartinho pronto, já tinha as roupinhas prontas, já tinha a fralda, já tinha o leite, tinha tudo para ela. Quando agora ela fez 3 anos e a gente decidiu colocar ela na escola, a gente já tinha preparado para ela o momento que ela iria para a escola. Isso já era uma realidade sobre a vida dela, porém nós esperamos ela chegar na idade certa para que ela pudesse desfrutar daquilo. Da mesma forma como os próximos passos dela, nós já de antemão já preparamos para ela, porque a gente sabe o que ela precisa, a gente tem um futuro glorioso e poderoso para ela. Mas se eu antecipar aquilo que eu tenho preparado para ela e não esperar com que ela esteja na maturidade certa para aquilo, eu posso inclusive matar minha filha. Se eu desejo um dia dar um carro para minha filha, ou se eu desejo um dia dar uma moto para o meu filho, e eu faço isso quando ele tem 2, 3 anos de idade, eu mato o meu filho. E o problema é que a gente está pedindo uma moto para Deus, sendo que ainda a gente tem 2, 3 anos de idade, na maturidade. E aí Deus não nos dá para não nos fazer mal, e a gente fica dizendo que Ele está devagar, que Ele é lerdo. Então enquanto você espera, se prepare para aquilo que você espera. Seja empreendendo. Então se você espera um dia ser um empresário, você já está sendo um funcionário com uma mente de empresário na empresa? Você já está trabalhando como empresário? Você já está trabalhando como se o negócio fosse seu? No ministério, se você tem uma palavra de Deus, se você queima no seu coração, você poder ter uma influência grande, poder falar e milhares de pessoas te ouvir, de poder pastorear uma igreja, a pergunta que eu te faço é: você tem feito isso? Você tem se preparado para isso? Quando você está nas rodas de conversa, o que sai da tua boca são palavras de vida, de pastoreio,
Ou é conversa furada? Ah não, hoje eu não sou pastor, eu não sou conhecido, então eu posso jogar a conversa fora, que o dia que eu me tornar, aí muda as coisas. Pois é, dessa forma esse dia nunca vai chegar. Abraão, ele foi chamado por Deus quando ele tinha 75 anos de idade, e Deus deu uma promessa para ele. Deus deu uma promessa que dele haveria uma descendência que não seria possível contabilizar. Que seria impossível contabilizar. Só que o problema é que a esposa de Abraão era estéril, e ele já tinha 75 anos de idade. E Deus chama Abraão, dá uma palavra para ele, fala: Abraão, sai da tua terra, no meio dos seus parentes, que eu vou te mostrar um lugar, e lá a promessa ela vai se cumprir. E Abraão, ele ouve a Deus, ele obedece a Deus. Porém, chegou um tempo que teve fome na terra que eles estavam, e ele fugiu para o Egito. E quando chegou no Egito, Abraão ele ficou com medo da sua... porque a esposa dele, Sarai, ela era muito bonita, e ele ficou com medo dos egípcios matarem ele para ficar com a esposa. Então ele mentiu dizendo que era irmã dele. Aí o faraó tomou ela, colocou ela na casa dele, só que começou a dar um monte de praga na casa dele, porque ele estava com a esposa de Abraão e não era para ele estar com ela. E aí Deus mostrou para Faraó isso, o Faraó ficou revoltado e expulsou Abraão de lá. Falou: pô, por que você não disse que era tua esposa? Estou aqui sofrendo porque eu achei que era tua irmã, que ela era solteira. E ali Abraão, ele tinha sido provado em crer em Deus e confiar que o Deus que chamou ele, que disse que faria dele uma grande nação, será que deixaria ele perecer na mão de Faraó? Olha a incredulidade de Abraão. Porém, um pouco mais para frente, quando Abraão ele chega na terra, ele retorna para a terra, ele e o seu sobrinho Ló, eles se separam, cada um vai para um lado, e acontece uma guerra na região que Ló estava, e Ló ele é preso e levado cativo. E sabe o que Abraão faz agora? Ele pega os seus homens, ele pega os seus filhos, ele pega todo mundo que estava lá, e ele vai atrás para salvar Ló e a sua família. A primeira vez Abraão se acovardou, mas na segunda vez ele aprendeu a lição, ele falou: não, Deus está comigo, a promessa de Deus é sobre a minha vida, então nós vamos lá salvar Ló. Enquanto Abraão não tinha o seu filho da promessa, ele já estava se preparando para ser um pai de verdade, aquele que está disposto a dar a vida pelo outro. Enquanto não se cumpre o que Deus prometeu para a sua vida, se prepare para que quando o dia chegar, você esteja pronto. Da mesma forma aconteceu com Davi. Davi ele foi ungido como rei de Israel, ele tinha aproximadamente 15 anos de idade. Ele foi ungido, derramaram o óleo sobre a cabeça dele e falou: você é o próximo rei de Israel. Só que ao invés de Davi sair dali e ir para um palácio, ele teve que voltar para o pasto, ele teve que voltar para o campo para cuidar das ovelhas do seu pai. Olha que loucura. Ele recebe a unção, você é o novo rei de Israel, então qual que é o próximo passo? Não, volta a continuar fazendo o que você estava. Mas enquanto Davi estava cuidando das ovelhas do seu pai, ele estava sendo fiel para o seu pai, Deus enxergou nele alguém que ele sabia que ia ser fiel para ele também. Por isso a Bíblia diz que se você é fiel no pouco, Deus te coloca no muito. Enquanto Davi estava lá, onde ninguém estava percebendo, ele lutou contra um urso e matou o urso. Ele lutou contra um leão e ele matou um leão. Por isso o dia que ele chega diante de Golias, ele olha para Golias e ele fala: sério que vocês estão com medo desse cara? Ele é grande, mas não é um urso. Ele é grande, mas não é um leão. Percebe que se Davi não tivesse enfrentado aqueles animais, ele não teria a mesma ousadia de ter chego lá. Só que na cabeça dele, assim como ele passou pelo leão, ele passou pelo urso, ele também iria passar pelo gigante, porque o Deus é o mesmo, ele está vindo na força do Senhor e não na força própria. Então olha para a sua vida, olha para trás, quantos leões você já não matou, quantas dificuldades você já não passou para chegar no dia de hoje. Por que que você está com medo do gigante? Se é o mesmo Deus que fez você vencer leões e ursos, é o mesmo Deus que derruba o gigante. Você percebe que
Todos os homens que Deus deu uma promessa, eles levaram um tempo para se preparar e se tornar o homem que eles precisariam ser quando a promessa se cumprisse. José levou 13 anos até se tornar governador do Egito. Jacó, 20 anos até ter a sua promessa recebida das suas esposas. Davi levou 15 anos para poder assumir o trono de Judá e depois mais 7 para assumir o trono de Jerusalém. Jesus, o Filho de Deus, se preparou 30 anos para aparecer publicamente para o seu ministério. O que ele estava fazendo nesse período? Se preparando para ser Jesus. Noé, sabe quanto tempo Noé esperou para ver a promessa se cumprir? 120 anos. Pensa, durante 120 anos, Noé construindo a arca, as pessoas tirando o sarro dele, e ele permaneceu firme. Deus não é lerdo. Deus não é lerdo. Muito pelo contrário, Deus ele está te dando tempo para você se tornar aquele o qual Ele criou você para ser. E aí sim, toda sorte de bênção que Ele já liberou para a sua vida vai estar disponível. O segundo princípio para você praticar enquanto você espera é você se agarrar naquilo que você crê quando as adversidades aparecerem. Crer em meio às adversidades. Entenda algo que quando você tem as coisas funcionando do teu jeito, quando está acontecendo tudo conforme planejado, você não precisa de fé. Você não precisa de fé porque você só vai estar atestando o óbvio. Eu acredito que vai dar certo. Não, mas está dando certo. As coisas já estão acontecendo do jeito que você esperava. Então, a fé no dia que está tudo bem, não tem como você ter certeza se ela é de verdade ou ela é apenas uma constatação do óbvio. Você só vai ter convicção se a tua fé é de verdade no dia que as coisas estiverem ruins, no dia que a adversidade aparecer. Porque ali você vai abrir os olhos e você só vai ver problema, mas quando você fechar os olhos, você vai lembrar das promessas de Deus e aquilo vai ser o suficiente para você continuar. Pensa que Abraão, ele esperou 25 anos para ver a promessa de Deus se cumprir na vida dele. Detalhe, ele tinha 75 quando ele recebeu a promessa, a sua esposa era estéril e com 100 anos de idade o filho nasceu. Ele conseguiu reproduzir com 100 anos de idade. Você, meu irmão, que está com 60, 70, confia em Deus, que o Senhor é contigo. Você já parou para pensar por que Deus, olha só, escuta isso aqui, por que Deus não enviou Isaac antes? Ou por que Deus não deu a promessa depois? Você percebe que podia ser mais fácil? Era só enviar Isaac antes dos 100 anos ou deixar para dar promessa faltando uns 2 anos. Mas a questão é que Deus, Ele vai fazer aquilo que Ele vai fazer, independente do que aconteça. A questão é quanto tempo você precisa para se tornar a pessoa pronta para receber o que Ele tem para você. Por isso, meu irmão, Deus não é lerdo. Deus não é lerdo. A questão é que nós não sabemos mais esperar. Estamos afoitos, angustiados. E aí nós achamos que Deus que está demorando, sendo que Ele fala, filho, está pronto, está pronto. No tempo certo que você estiver na estatura correta, eu libero isso para você. A circunstância pode ser até a mesma, mas é você quem Deus está mudando. Talvez a circunstância, a situação que você queira que mude, ela não está mudando, mas você está mudando em meio à circunstância. E enquanto você muda em meio à circunstância, você vai se tornando pronto para aquilo que Deus já decretou sobre a sua vida. Então, se você não consegue ver as coisas mudando ao seu lado,
Perceba se mudando no meio das circunstâncias. Por isso, meu irmão, a fé, aquilo que você crê na palavra de Deus, é a única coisa que vai te sustentar no dia mau. Por isso que o testemunho que eu mais amo escutar é aqueles que contam o testemunho antes de acontecer. Já viu isso ou não? As pessoas chamam de testemunho. Que a pessoa vai falar assim, não, é o seguinte, pessoal, né? Eu estava bem empregado, ganhava um salário bom, e aí cheguei um dia lá na empresa, falaram que a empresa faliu, me mandaram embora, e agora eu não tenho mais emprego, eles também não têm dinheiro para me pagar o acerto, estou com 2 filhos lá em casa, não sei como é que eu vou fazer as coisas, mas glória a Deus. Glória a Deus por isso, porque o Senhor proverá. E é óbvio que muitas pessoas fazem isso, tipo assim, mais para se lamentar e para dizer que está desesperado e precisa de ajuda, do que realmente está falando uma verdade que crê em Deus. Mas outras pessoas não. Outras pessoas, elas já contam o testemunho antes da vitória acontecer. Por quê? Porque elas creem em Deus e sabem que não interessa as circunstâncias, porque Deus, Ele é Deus acima das circunstâncias. E para mim esse é o testemunho mais poderoso que tem. Teve um casal da igreja no ano passado, ano retrasado, que eles investiram num negócio e perderam muito dinheiro, perderam todo o dinheiro que eles tinham. E ele veio conversar comigo, explicando a situação e etc. E eu falei para ele, tá, mas e como é que tá teu casamento diante disso? Falou, cara, minha esposa falou que tá junto comigo, falou que a gente ganha junto, a gente perde junto, que ela tá comigo. Falei, como é que tá teus filhos? Cara, meus filhos estão bem e etc. Falei, cara, e como é que tá a tua saúde? Cara, né, a gente fica triste, eu tô bem. Falei, então, meu irmão, eu tô diante de um testemunho vivo. Cara, você é um testemunho de Deus, poderoso. Porque para mim, o maior testemunho não é o dia que esse cara chegasse para mim e falasse, viu, lembra aquele dinheiro que eu perdi lá, aqueles 600 mil? Então, deixa eu te contar um testemunho, cara. Devolveram o dinheiro para mim, você acredita? Acharam lá a conta do cara e tal, escondida, e devolveram, glória a Deus, aleluia. E todo mundo comemora, e todo mundo... Mas a pergunta que eu te faço é, depois que você recebe o dinheiro de volta numa circunstância como essa, você precisa agradecer a Deus por isso? Você precisa ter fé para isso, ou você só está constatando o óbvio? Quem não ficaria alegre, ficaria feliz e contaria para todo mundo que conseguiu recuperar o dinheiro? Até o ateu pediria oportunidade para dar o testemunho na igreja. Pensa. Eu não sei se existe, mas eu estou com o dinheiro aqui. Então... Agora, uma família que juntou dinheiro a vida inteira, que trabalhou a vida inteira para juntar aquele dinheiro, com 2 filhos dentro de casa, eles poderem olhar no olho um do outro e falar assim, até que nos ajudou o Senhor, foi o Senhor quem nos proveu e Ele continuará nos provendo. Você é meu marido, eu confio em você, a gente está junto nessa. Você é minha esposa, eu confio em você, a gente está junto nessa. E a gente vai se levantar porque Deus é conosco. Cara, isso sim é um testemunho que só quem é homem e mulher de Deus pode dar. Para mim o maior testemunho é aquele que você declara ele antes de acontecer aquilo que Deus disse que vai acontecer. É isso que faz o céu se abrir, Deus olhar para você e falar assim, esse é o meu filho amado que entendeu. Por isso comece a já testemunhar e declarar aquilo que Deus vai fazer. Porque isso vai inspirar as pessoas à sua volta. Isso vai fazer com que as pessoas, quando de fato a bênção de Deus se materializar na sua vida, elas vão lembrar, nossa, é verdade, ele já falava isso naquela época. Eu falei para ele, sabe qual que é o teu maior testemunho, meu irmão? O teu maior testemunho é que você tem um casamento de verdade. Porque eu conheço vários casais que o dia que o dinheiro acabou, o casamento se desfez. Ou seja, o fundamento do casamento não era Jesus, o fundamento do casamento era o dinheiro. Tirou o dinheiro, o casamento desaba. Mas você descobriu as mais duras penas e no sofrimento que o teu casamento é de verdade. Que você tem uma mulher virtuosa, e a Bíblia diz que ela vale mais do que todos os tesouros do mundo. Uma pena que foi assim, mas uma coisa você pode ter certeza, que você tem uma família de verdade. E isso, milionários, bilionários do mundo inteiro dariam tudo o que eles têm para poder ter o que você tem, meu irmão. Então, não deixe de crer ainda que as circunstâncias continuem adversas. Abraão, ele chega para o Senhor e ele fala, ó Deus,
no versículo 15, no capítulo 15 que a gente leu, o Senhor fez aquela promessa ali e tal, mas poxa, eu estou sem filho, só tem Eliezer aqui. E Deus reforçou para ele e falou: Abraão, dá uma olhada para os céus. Assim como você não consegue contar as estrelas, assim será a sua descendência. E no versículo 6 a Bíblia diz: e Abraão creu no Senhor. Cada ano que se passava se tornava mais difícil. Cada página ali do capítulo 12 até o 25, que foi o tempo que se cumpriu a promessa, para nós é uma página. Para Abraão, cada página era 5 anos, 10 anos. Mas ele creu no Senhor. Por isso, ele é o pai da fé. E por isso, por causa desse homem, é que nós também podemos chegar até Deus. E para finalizar, a terceira coisa que você precisa fazer enquanto você espera é não querer dar o seu jeitinho. Quando a gente tem pressa, a gente quer pegar atalhos. E quando nós queremos pegar atalhos, nós nos desviamos do caminho. Toda vez que você achar que Deus está lento, que Ele está lerdo, e você querer apressar as coisas e dar o seu jeitinho, você vai se perder. E vai se tornar um desastre. Um pouquinho mais para frente, no versículo 16, capítulo 1, diz que Sara, a mulher de Abraão, não dava filhos. Tendo, porém, uma serva egípcia por nome Agar, Sarai disse a Abraão: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz a filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. Sarai não creu na promessa do Senhor, porque os anos estavam passando, ela ainda não tinha filho. Sabe o que ela fez? Ela tentou dar um jeitinho. E esse jeitinho que ela tentou dar é o que causa as maiores guerras até hoje. Porque Sara entregou Agar, a sua serva, Abraão se deitou com ela, teve um filho chamado Ismael. Ela foi expulsa, o povo de Ismael cresceu para um lado, o povo de Isaac cresceu para o outro. E de Ismael veio o pessoal do Islã, os árabes. E de Isaac veio os judeus cristãos. E até hoje, por causa do jeitinho que Sarai tentou dar, nós enfrentamos as guerras e as atrocidades que nós vemos por aí. Olha o desastre que acontece quando nós tentamos dar um jeitinho. Por isso, meu irmão, não tente dar um jeitinho para aquilo que Deus disse que vai fazer. Se Deus diz que você vai enriquecer, que você vai empreender, não busque caminhos ilícitos para isso. Não tente passar a perna de ninguém, não tente antecipar as coisas. Se Deus diz que tem uma família para você, se Deus diz que tem um casamento para você, não tente antecipar as coisas e se envolver com pessoas que no fundo você sabe que não é para você. Você está tentando ali resolver uma necessidade emocional, uma necessidade de companhia, mas esse jeitinho vai arruinar a sua vida. Não dê um jeitinho, apenas crê na promessa de Deus, porque independente da circunstância, Ele vai cumprir. E para finalizar, existem momentos que você vai precisar esperar em Deus, como nós falamos aqui. Porém, existem momentos que é Deus que está esperando por você. Então, até aqui, eu falei para você sobre esperar em Deus. Mas para concluir, eu quero falar para você do momento que é Deus que está esperando por você. Entenda algo, Deus ele não pede nada para nós que Ele mesmo não faça ou que Ele mesmo não é. Se Deus ele diz para a gente ter paciência, é porque primeiro Ele é paciente. A paciência ela é um fruto do Espírito. Ela não é uma força, uma força de vontade, um sentimento, não, ela é um fruto. Que quando você nasce de Deus e você crê que você está em Deus, ela começa a fluir através da sua vida. Então antes de Deus dizer para você ser paciente, Ele é paciente. Então meu irmão, entenda algo, não confunda, Deus não é lerdo, Ele é paciente. Deus não é lerdo, Ele é paciente. 2 Pedro 3,9 diz que o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento.
Talvez engolido pelas circunstâncias do dia a dia, pelos problemas da vida. Muitas vezes a gente nem para mais para pensar e para refletir que Jesus um dia fez uma promessa, que Ele ia para os céus, mas que um dia Ele voltaria para nos buscar. E pouco se fala sobre isso nesses dias. Por quê? Não, que Jesus, olha quanto tempo já passou. Você acha que Jesus vai voltar mesmo? Olha quanto tempo já passou. Está atrasado já, Ele é lento. Mas nesse texto, um pouquinho antes, Pedro disse que para Deus um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Não é que Deus está atrasado, não é que Deus está demorando para enviar Jesus, mas é porque Ele é paciente e Ele não quer que nenhum dos seus filhos se percam. Ele é paciente, Ele está esperando por mim e por você. Ele está esperando por aquele vizinho, Ele está esperando por aquele parente, Ele está esperando pela cidade de Curitiba, pela cidade de Ponta Grossa, pela sua cidade. Enquanto nós estamos apressados, ai meu Deus, como está difícil essa vida, volta logo Jesus. Deus, Ele aguarda pacientemente para você representar Ele para aquela pessoa que ainda não teve o conhecimento da salvação. Deus não é lerdo, Ele é paciente, e a gente perde a noção disso. Talvez você que está aqui, você nunca teve a oportunidade de entregar a tua vida para Jesus. Eu quero que você saiba, meu irmão, que Deus pacientemente te esperou até o dia de hoje, para te apresentar um caminho de vida eterna. Mas talvez você está aqui e já entregou a tua vida para Jesus, e talvez você esqueceu da paciência que Deus teve contigo para chegar no dia de hoje. Quantos anos talvez você levou para atender o chamado de Deus? Quantos anos você permaneceu no mesmo erro e cometendo os mesmos pecados e Deus te esperou pacientemente? E percebe que nós esquecemos da paciência de Deus conosco e nós começamos a perder a paciência com os outros. Não, meu irmão, a paciência, ela é um fruto de Deus na tua vida para que você possa manifestar para as pessoas à sua volta. Por isso a pergunta que eu te faço é: será que Deus não está esperando por você nessa manhã? Será que é você que está esperando em Deus? Ou será que é Deus que está esperando por você? Você sabe que o Senhor está falando contigo. O que mais Deus precisa dizer para você atender o chamado? O que mais Deus precisa fazer para você se achegar até Ele? Nós estávamos no início do ano na casa de um amigo no interior do Paraná, e ele tinha uma piscina lá, e a Joy sempre teve muito medo de piscina, de água, e a gente estava lá, colocamos a boinha nela, e ela começou a ensaiar para se jogar na piscina. Eu estava dentro da piscina, e eu chamando ela, falei: filha, vem que o papai te segura aqui, o papai cuida de você. E ela ficava se ensaiando: mas será que eu vou, será que eu não vou? E todo mundo em volta na expectativa, a Thaís, os amigos, todo mundo em volta. E ela ficava ensaiando: será que eu vou, será que eu não vou? E ficava calculando. E enquanto ela ficava pensando e calculando se ela deveria pular na piscina ou não, o papai estava ansiosamente, de braços abertos, esperando ela pular. Porque eu sabia que se ela pulasse, ela estaria segura nos meus braços. E quantos de nós ficamos ensaiando em pular nas mãos de Jesus? Mas será que eu vou? Mas será que eu não vou? Mas será que eu pulo? Será que eu não pulo? Poxa vida, mas olha esse pecado aqui que eu ainda não larguei. Mas olha essas amizades que eu ainda não consegui abrir mão. Não, mas espera aí, eu estou construindo a empresa, ainda eu tenho mais coisas para fazer na empresa, e por isso que eu não consigo pular agora. Não, eu preciso casar antes, eu preciso criar os meus filhos antes. E o Senhor está na piscina falando: filho, pula nos meus braços, eu estou te esperando. Eu estou te esperando.
Quando Jesus estava atravessando o mar com os discípulos, e de repente eles olharam no meio do mar, e eles viram alguém lá que parecia um fantasma. Eles começaram a se assustar e ficaram desesperados. E Jesus falou: ei, não temas, sou eu, Jesus. E Pedro falou: então se é o Senhor, me chama para ir até ti. E quando Jesus diz vem, Pedro ele se joga na água. E só porque Pedro se jogou na água é que ele pôde experimentar um dos maiores milagres da história. Você só vai experimentar o milagre de Deus na sua vida quando você se jogar na água. Deus, Ele está de braços abertos te esperando. Ele está te chamando mais uma vez. Deus é paciente, mas Ele não vai esperar para sempre. Na continuação do texto de Pedro, ele diz que o dia do Senhor é como um ladrão que não avisa, e que quando você menos espera, Ele chegou, Ele limpou e você nem viu. Deus é paciente, mas Ele não vai esperar para sempre. Ele não pode esperar para sempre. Por isso você sabe no teu coração para que lugar Deus está te chamando. Ele é teu Pai amado, que está te esperando de braços abertos para te segurar. Se Ele está te chamando para o ministério, se joga, meu irmão. Quando Jesus chamava os discípulos, Ele falava: não, só deixa eu resolver um negócio ali antes, deixa eu dar tchau para a família. Jesus fala: não, aquele que olha para trás não é digno de mim. Se Jesus está te chamando para o ministério, para você dar um passo além, se joga, meu irmão, não há mais tempo a esperar. Os campos estão prontos, nós temos uma cidade inteira para alcançar para Jesus, mas tem pouca gente trabalhando para isso, porque a maioria está preocupada com seus próprios interesses. Se Jesus está te chamando para uma relação com Ele, se Jesus está te chamando falando: filho, você está cansado, você está aflito, você está ansioso, você está depressivo, vem, se joga nos meus braços, eu vou cuidar de você, eu te amo, eu te conheço pelo seu nome, eu conheço a sua história melhor do que você, não importa o que fizeram com você até hoje, o que importa é o que eu vou fazer em você a partir de hoje. Se Jesus está te chamando essa manhã para uma relação com Ele, se joga nos braços de Jesus. Deus está esperando por você. Apocalipse 3:20, o Senhor diz: eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu entrarei, eu cearei contigo. O Senhor está batendo na porta do seu coração. E Ele quer cear junto contigo. Ele quer uma relação tão íntima e tão profunda, que ela vai ser mais real do que a pessoa que está do seu lado, que você pode ver. Amém? Obrigado.